Graça e paz. Hoje, dia 16 de junho de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Daniel, capítulo 9, verso 26, diz assim: Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. O título hoje da nossa meditação é O Messias. O motorista de táxi em Israel falava com um passageiro cristão. Quanto ao Messias de Israel, cuja vinda foi anunciado no Antigo Testamento, as opiniões divergiam. O taxista acreditava que ele ainda havia de vir. O cristão lhe explicou que ele já tinha vindo e que era Jesus Cristo, uma comparação entre Daniel 9 e Isaías 53. Podia esclarecer esse ponto. Em casa, o motorista de táxi consultou esses 2 capítulos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, incluindo as palavras do versículo acima. De acordo com o texto, o Messias morreria antes da destruição de Jerusalém. Visto que a cidade foi destruída já no ano 70 depois de Cristo, era evidente que o Messias já havia vindo. O interesse do taxista foi despertado. Ele comprou um Novo Testamento e começou a lê-lo. Logo ficou claro que, para ele, quais bênçãos o livro continha. Esse homem tinha visto e experimentado muito sofrimento na guerra, e isso o endureceu tanto que ele não chorou por anos. Mas quando ele chegou ao final do Novo Testamento, o inesperado aconteceu. Seu coração ficou tão tocado que ele começou a derramar lágrimas incessantes. Ele agora entendia que Deus amava tanto o seu povo que havia permitido que seu próprio filho morresse por eles e pelo mundo inteiro. Essas lágrimas o levaram à salvação e à alegria de receber Jesus de Nazaré, o Messias, como seu Redentor e Senhor. Desde então, o assunto favorito de conversa com os passageiros em seu táxi é a ressurreição de Cristo como base de nossa esperança eterna. Para a complementação da nossa leitura, nós temos o livro de Atos, capítulo 20, do verso 17 ao 38. Que história maravilhosa, né? Geralmente, nós encontramos em livros, muitas histórias relativas a testemunho e salvação das pessoas. E notamos que a palavra do Senhor, ela penetra no coração daqueles que abrem para ouvi-la. E o Espírito Santo, porque eu e você, nós não podemos fazer muita coisa. Na verdade, nós não podemos nada, nós podemos simplesmente ler a palavra do Senhor, contar um testemunho e também ser um testemunho, quando a gente começa a conhecer verdadeiramente o Senhor, nós começamos a ser testemunho. E encontramos essas palavras e falamos para alguém. E o Espírito Santo de Deus, Ele que pode e Ele que toca em cada vida, em cada ser, moldando cada coração. É tão lindo quando a gente começa a ver uma renovação de uma pessoa, porque só Jesus pode fazer isso. Aí que entra aquele versículo que eu não sei agora, não sei dizer para você, onde está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aí que entra essa palavra. Porque nós começamos a conhecer essa verdade maravilhosa
e ela vai nos libertando realmente. Quando nós conhecemos a Cristo e abrimos nosso coração para Cristo, o nosso ser começa a entender e ver a vida de uma forma tão magnífica, tão maravilhosa, que começamos a enxergar verdadeiramente o sentido da vida, o sentido de estar em Cristo. E é uma liberdade que eu vou dizer para você, é uma alegria imensa, porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, muitas das vezes em meio à doença, nós temos a alegria permanente, uma alegria que não acaba. Por quê? Porque encontramos essa verdade e ela vai nos libertando dos castigos deste mundo, das prisões deste mundo. Porque o mundo, a carne, ela nos aprisiona e nós não conseguimos ter liberdade. Nós não conseguimos ser felizes de verdade. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque são coisas momentâneas na carne. São momentos que vivemos na carne, quando nós pensamos em alegria. Pensa você numa pessoa que trabalha a semana inteira, tá? Pode ser essa pessoa abastada, rica, sei lá, ou não. Pode ser um assalariado, pode ser uma pessoa que pega o ônibus todo dia e vai para outra cidade, trabalha. Essa pessoa sem Jesus. Chega o final de semana, tudo que conseguiu ganhar, um pouquinho mais, ou não sei, ou metade, de repente, separa. E aí ela gasta tudo no final de semana com bebedeiras, músicas profanas, de repente drogas, de repente mulheres, ou sei lá o que mais, né? Isso é eu tô falando que é uma coisa corriqueira, uma coisa que dizem por aí ser normal. E aí chega o domingo à tarde, a casa tá aquela desordem, aquela bagunça, aquele monte de sujeira. A pessoa de repente come alguma coisa, toma um banho, às vezes nem toma, deita na cama, no outro dia cedo tem que levantar às 5 ou às 4 ou às 6 horas, 7 horas, não sei, e seguir a sua rotina. Aí levanta xingando, maldizendo todos, pega o ônibus, não tem um mínimo de ética ou de educação, ou tem. Você acha que isso é liberdade? Ai, a minha vida eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Sim, eu e você, nós não temos nada a ver com ninguém. Com a vida de ninguém, eles fazem o que eles querem. Agora você começa a analisar se isso é a alegria. Se isso é prazer verdadeiro. Não, meu amigo. Mas enfim, a nossa palavra, né, diz aqui sobre o Messias. E o testemunho desse motorista de táxi é maravilhoso, pois até então ele não estava crendo que tinha vindo o Messias. E a palavra do Senhor em Atos, capítulo 20, do 17 ao 38, veio falar sobre Paulo e os seus presbíteros que ainda continuavam, né, na ministração da santa palavra do Senhor. Então diz aqui que de Mileto mandou a Éfaso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia
que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegure que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciso para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aí o 32 fala assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem por poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E por fim, Paulo então ora com os discípulos. Tendo dito isto, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecido especialmente pelas palavras que lhe disseram, que mais não iriam ver o seu rosto, e acompanharam-o até o navio. Então aqui, Paulo, ele dá uma dura palavra para esses presbíteros, ali em Éfeso, porque ele ia para outra cidade. E ele sempre testificando o nome do Senhor, sempre dizendo sobre o Messias, sobre o grande Salvador. E muitos assim ainda não creram. São pessoas que não abrem o seu coração. São pessoas ainda que tiram sarro de nós, São pessoas que não têm o entendimento, mas também não querem ter, pois a palavra está sendo anunciada. E aqui com esse versículo, nós concluímos que Jesus veio, ficou entre o povo, foi injuriado, sofreu, morreu. E aí, até a sua volta está determinada, guerras, desolação, está determinada. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Hoje é tempo de adorarmos a Deus e entregarmos nossa vida verdadeiramente a Ele. Meu amado, fique com essa palavra, minha amada também fique com essa palavra, pois o Senhor Deus tem muito o que fazer na minha e na sua vida, na nossa vida. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração, estar atento à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Pense nisso, medite nisso e viva isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.